Amém. Amém, irmãos? Amém. Bom, eu gostaria de dar um título à palavra desta noite: único e exclusivamente Jesus Cristo. Eu passei um tempinho pensando na importância que é este nome para a minha vida, para a minha família, para a igreja que Deus me confiou, para a sociedade em que eu vivo, trabalho, permeio no meio desta sociedade. E analisando bem, não existe outro nome que possa realmente dulcificar esta sociedade, esta igreja, a minha família e a minha vida do que Jesus Cristo. Parece incrível dizer isso, mas o que acontece é que este nome, embora muitos falam ou falem teoricamente acerca dele, mas este nome é único, poderoso, Senhor, soberano, Salvador, Rei dos reis, Médico dos médicos, enfim. Há uma série de adjetivos que nunca podem preencher a importância do nome Jesus. Jesus Cristo, nosso Salvador, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, deve ser o fim último de todas as devoções. De outro modo, seriam falsas e enganadoras quaisquer espécie de devoções que poderíamos contemplar. Jesus, Ele é o alfa e o ômega, princípio e o fim de todas as coisas. Nós não trabalhamos, como diz o apóstolo, senão para tornar cada homem perfeito em Jesus Cristo, porque só nele habita toda a plenitude da divindade e todas as outras plenitudes da graça, da virtude e da perfeição. E só nele, mas só nele, fomos abençoados com a bênção espiritual, ou todas as bênçãos celestiais. Ele é o nosso único mestre que nos deve ensinar. Ele é o nosso único Senhor de quem devemos depender. Ele é o nosso único chefe a quem devemos unir. Ele é o nosso único modelo ao qual devemos nos assemelhar. Ele é o nosso único médico que nos há de curar. O único pastor que nos deve alimentar. Ele é o único caminho que nos deve conduzir. Ele é a única verdade em que devemos crer. Ele é a única vida que nos deve animar. Ele é o único tudo que nos deve bastar em todas as nossas necessidades. Eu não sei porquê ainda existem pessoas insatisfeitas quando se refere ao aspecto da adoração. Ou pelo menos pessoas que vivem no campo da dúvida, sem realmente definir a quem adorar. Porque Jesus Cristo é único, é o Senhor soberano, que preenche, que resolve uma situação no processo da adoração, ou processo da doxologia da vida humana. Não nos foi dado, debaixo do céu, outro nome pelo qual devamos ser salvos, senão o nome de Jesus Cristo, segundo o texto que foi retromencionado. Deus não constituiu outro fundamento para a nossa salvação, perfeita e glória, senão Jesus Cristo. O fundamento de toda a nossa salvação, desde a base até o teto, chama-se Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Todo edifício que não estiver erguido sobre esta pedra firme está construído sobre a areia movediça.
e mais cedo ou mais tarde acabará infalivelmente por cair. Será desabada qualquer estrutura que não estiver firmada na rocha que é Jesus Cristo. Todo fiel que não estiver unido a Jesus Cristo, como sarmento à serva da vinha, cairá, secará e só servirá para ser lançado no fogo. Porque fora de Jesus Cristo tudo é extravio, é mentira, iniquidade, inutilidade, morte e condenação. Sem Jesus Cristo é isso. Mas se estamos em Jesus Cristo, e Jesus Cristo está em nós, não há condenação a temer, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1. Porque assim, nem os anjos do céu, nem os homens da terra, nem os demônios do inferno, nem qualquer outra criatura nos poderá separar ou prejudicar, pois nos poderá ou nunca nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 8, 39. Por Jesus Cristo, com Jesus Cristo, infiltrados em Jesus Cristo, podemos tudo, todas as coisas, pois Paulo disse: posso todas as coisas naquele Jesus Cristo que me fortalece. Dá toda honra, toda glória ao Pai, com a unidade do Espírito Santo, tornar-nos-emos perfeitos e sermos para o nosso próximo o bom cheiro de Jesus Cristo. É a expressão de viver Cristo, receber Cristo, analisar não, mas colocar Cristo dentro do coração. Uma oração que me chamou a atenção na época de Agostinho, bispo de Hipona, que vale a pena ser lida neste momento. Observe esta expressão de Agostinho: ó meu Jesus, vós sois o Cristo, meu Pai Santo, meu Deus misericordioso, meu Rei infinitamente grande. Vós sois o meu bom pastor, meu único mestre, meu auxílio de toda bondade, meu bem-amado de formidável beleza, meu pão da vida, meu sacerdote eterno. Vós sois o meu guia para a pátria celestial, minha luz verdadeira, minha doçura toda santa, meu caminho direito. Vós sois a minha sabedoria sublime, minha simplicidade pura, minha pacífica concórdia. Vós sois toda a minha defesa, minha preciosa herança e minha eterna salvação. Ó Jesus Cristo, mestre adorável, porque é que eu amei ou desejei em toda a minha vida outra coisa fora de vós? Jesus, meu Deus, onde estava eu quando não pensava em vós? Que o meu coração, ao menos a partir deste momento, só arda em desejos de vós. Senhor Jesus, que só para vos amar o meu coração se dilate, os desejos da minha alma sejam doravantes só para te adorar. Já basta de delongas, apressai-vos a atingir o fim, porque aspirais ou desejais, buscai em verdade aquele que procuras. Ó Jesus, seja anátema quem não vos amar, e seja repleto de amargura quem a ti desprezar. Ó doce Jesus, sede o amor, as delícias e o objeto da admiração de todo o coração dignamente consagrado à vossa glória. Deus do meu coração e minha herança, divino Jesus, que o meu coração esvazie-se do meu próprio espírito, ou seja, do seu próprio espírito, para que vós possais viver em mim, acendendo em minha alma a brasa ardente do vosso
seja o meu coração um incêndio todo divino dentro do meu ser. Arda intensamente sobre o altar do meu coração, inflame o mais íntimo do meu ser e abrase as profundezas da minha alma, que no dia da minha morte eu compareça diante de vós, todo consumido pelo seu amor, pelo vosso amor. Amém, e assim seja. Esta oração é muito profunda. Eu creio que o imo, cerne, o recôndito da vida humana está expresso na força desta oração. Embora o texto original traga esta admirável oração de Agostinho em latim, mas foi traduzida para o português a fim de que todos nós possamos também refletir pelo peso, a força da oração e do que representa Jesus Cristo em nossa vida. Amados irmãos e amigos, há 3 tipos de escravidão: uma natural, outra forçada e outra voluntária. Todas as criaturas são escravas de Deus na primeira forma. A gente encontra no Salmo 24:1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, Salmo 24:1. Então todas as criaturas são dessa forma forçada, escravas deste Deus. Os demônios e os réprobos, aqueles que são reprovados pelas suas atitudes diante de Deus, os demônios e os réprobos fazem parte da segunda categoria. Essas categorias de escravidão. Os primeiros são todos. Segundo, os demônios e os réprobos. Agora, os justos e os santos formam a terceira escravidão, a escravidão voluntária. É a mais perfeita e a mais gloriosa para Deus, pois Ele olha o coração, Ele pede o coração, que se chama o Deus dos corações. 1 Samuel 16:7. Ou a vontade amorosa deste Deus pela minha vida. Por esta escravidão, de fato, escolhe-se Deus e o seu serviço acima de tudo e de todas as coisas, ainda mesmo que a natureza não obrigasse a isso. Vejam bem, é uma escravidão por escolha. Eu escolhi ser escravo de Deus. É melhor ser escravo de Deus do que do diabo. Porque tem muita gente aí que é escrava do demônio mesmo. E ele anda montado, servindo, as pessoas vão servindo de cavalos para ele. Ele anda montado, metendo a espora delas. Há diferenças radicais entre um servo e um escravo. Eu gostaria que você prestasse bem atenção à diferença. É por isso que esse negócio de ser crente não é para todo mundo mesmo, não. Não é, gente. Porque, olha, primeiro, um servo não dá ao seu senhor tudo o que é. E nem tudo o que possui. Nem tudo o que pode adquirir por si mesmo ou por outro. Mas o escravo dá-se inteiramente, com tudo que possui e poderá vir a possuir. É tudo. O escravo, ele entrega tudo, ele não domina nada. Já o servo não, o servo ele não entrega tudo. Segundo, o servo exige pagamento de todos os serviços prestados ao Senhor. Enquanto o escravo nada pode exigir, por maior que seja a sua aplicação, a sua habilidade e a força com que trabalha. Mas o servo, o servo ele pensa nele. Terceiro, o servo pode deixar o Senhor quando quiser, ou pelo menos quando tiver expirado, terminado o tempo do seu serviço. Então, terminou o serviço, o servo sai. Terminou, já tenho tantos anos servindo ao Senhor, né? Então, pronto, acabou. Mas o escravo não tem direito de fazer isso. 4. O senhor do servo não tem sobre ele nenhum direito de vida e de morte.
E se o matasse como a um dos seus animais de carga, cometeria um homicídio injusto. Ao contrário, o senhor do escravo tem por lei direito de vida e de morte sobre o escravo, de modo que o pode vender a quem quiser ou matar, como faria ao seu cavalo. Quinto, finalmente, o servo está só por algum tempo ao serviço do Senhor, mas o escravo está para sempre. Entenderam? Quem entendeu, levante a mão. A diferença do servo para o escravo. O escravo, ele não mede distância. O escravo não exige, nem pode. Quem manda é o Senhor. Não é isso? Então nem pode. Nada há entre os homens que mais nos faça pertencer a outrem do que a escravidão. Do mesmo modo, nada há entre os cristãos que nos faça pertencer mais absolutamente a Jesus Cristo do que a escravidão voluntária. Isto é conforme o exemplo do próprio Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, se esvaziou e abrasou todo, tomou a forma de escravo por nosso amor, por amor a nós. Ele se esvaziou. Ele não era Deus, ele esvaziou, não teve por usurpação ser igual a Deus, tomou a forma de servo, humilhou-se até a morte e morte de cruz. O apóstolo Paulo chama-se com certa ufania servo de Cristo. Ele diz: eu sou servo de Cristo, em Romanos 1, Gálatas 1:10, Filipenses 1, Tito 1. Por várias vezes os cristãos são chamados na Sagrada Escritura de servos de Cristo. Segundo a justa observação de um grande homem, um exegeta, a palavra servo significava outrora apenas escravo, porque ainda não havia servos como temos hoje. Atenção, toda atenção, essas crianças do primeiro banco, toda atenção. Olha, a palavra servo, outrora, em tempos idos, era escravo. Não é como a gente imagina servo hoje, não. Era escravo. É por isso, repito, que muita gente não tem condição de seguir a Deus, porque não querem ser escravos. Né? A nossa condição de escravos de Jesus Cristo exprime-se por um termo que não se presta equívocos. Esses equívocos, chamando-nos escravos de Cristo. Onde nós temos a palavra servo de Cristo na Bíblia, a ideia é escravos de Cristo. Eu me entrego completamente a Ele. Por isso que Paulo diz: agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso não é atitude de servo não, gente. Servo tem limite, escravo não tem. Mais uma vez, será que você tem condição de ser escravo de Jesus Cristo? Posto isso, digo que devemos ser de Jesus Cristo e servi-lo, não como mercenários, mas como escravos amorosos. Estes, por efeito de um grande amor, entregam-se e dão-se ao serviço do seu mestre, na qualidade de escravos, só pela honra de lhe pertencer. Antes da nossa conversão, éramos escravos do demônio. Tornou-nos a nossa conversão ou aceitação de Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal, escravo de Jesus Cristo. Eu pergunto a você: ser escravo de Jesus Cristo ou ser escravo do demônio? Embora muitos não entendem bem isso, não entendam isso. Mas qual é o melhor? Ser escravo do demônio ou ser escravo de Jesus? Quem quer responder? É difícil, essa resposta não é fácil. É escravo de quem? Jesus. De Jesus Cristo. Demônio ninguém quer ser.
Mas aqueles que colocam este Cristo na sua vida, vivem para Ele, este Cristo pré-existente, existente e pós-existente. Este Cristo que se deu, que se esvaziou por mim. E agora? Eu não vou me esvaziar por Ele? Eu tenho que negar o meu eu, o meu ego, a minha vontade, para que a vontade de Deus se alastre em mim, se infiltre em mim, e eu passe a fazer a vontade de Deus na minha vida. Você estaria disposto a fazer isso? Ou você prefere continuar fazendo a sua vontade? Qual é a vontade que você quer fazer? A sua ou a de Deus? Eu sei que muita gente prefere a vontade sua e não a de Deus. Então devemos esvaziar-nos do que há de mal, ruim em nós. As nossas melhores ações são ordinariamente manchadas e corrompidas pelo mal denso que há em nós. Quando se deita água limpa e clara numa vasilha que não tem bom cheiro, ou vinho numa pipa cujo interior está azedo por outro vinho, que teve anteriormente a água clara e o vinho bom, ficam o quê? Ficam estragados. Eles ficam afetados e ganham facilmente o mau cheiro. Do mesmo modo, quando Deus infunde em nossa alma corrompida pelo pecado original e atual as suas graças e orvalhos celestes, ou vinho delicioso do seu amor, assim também os seus dons são ordinariamente manchados e estragados pelo mau fermento e o mal intenso que o pecado deixou em nós. Ou nós nos arrependemos do pecado, ou nos arrependamos do pecado, ou Cristo não mudará a nossa vida. É preciso que haja um arrependimento, uma nova vida, uma mudança interior, para que Cristo entre no cerne da nossa vida, para a transformação da nossa alma. Somente assim é que haverá realmente uma mudança radical, incondicional em nossas vidas. Os nossos atos, meus irmãos, mesmo as virtudes mais sublimes que nós pensemos ou pensarmos, disso se ressentem. É, pois, da mais alta importância adquirir a perfeição em Cristo Jesus, através do comportamento, através da vida, através do amor, da dignidade e de uma recepção agradável a este Rei Jesus. Abra a sua vida, deixe Jesus Cristo entrar na sua vida, no seu coração, deixe Jesus Cristo mudar todo o seu ser, pois Ele deseja transformar você. Viva para Ele, não viva para você. Eu gostaria de fazer uma pergunta nesta noite para o meu querido amigo que está aqui. Olha, tem gente que nem é servo, tem gente que só é servo, mas tem gente que é escravo de Jesus. O servo exige muito. Eu não quero, eu não vou fazer, não estou com vontade de fazer, eu não faço. Mas o escravo não tem vontade própria. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando você dá margem na sua vida para ser escravo de Jesus, então você não vai fazer a sua vontade não, irmão. Você vai fazer a vontade de Deus. Eu pergunto, meu querido amigo visitante, se tem alguém nesta noite que gostaria de tomar uma decisão sincera ao lado de Cristo, recebê-lo no seu coração e viver para Ele com toda a força da sua alma, aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Você deseja fazer isso agora? Levante sua mão.